A escuderia Ferrari acaba de apresentar uma das modificações mais esperadas desta temporada de 2025. Porém, as primeiras sensações de Lewis Hamilton geraram inquietação entre os fãs. O 7 vezes campeão mundial foi categórico em sua avaliação. Durante os testes realizados em Mugello, a suspensão traseira reformulada proporcionou sensações idênticas à configuração anterior. Estaria a equipe italiana desperdiçando recursos preciosos em desenvolvimentos ineficazes? Ou Hamilton demonstra excesso de prudência diante de algo que pode transformar radicalmente o rendimento da escuderia? É fundamental compreendermos o cenário atual. A Ferrari iniciou 2025 com enormes expectativas após recrutar Lewis Hamilton, formando uma das duplas mais impressionantes da história da categoria máxima do automobilismo mundial, junto a Charles Leclerc. Contudo, a realidade se distanciou das projeções iniciais. O monoposto 65 tem demonstrado uma faixa operacional bastante restrita, complicando o trabalho dos condutores e reduzindo o potencial tanto de Hamilton quanto de Leclerc. A tradicional equipe italiana reconhecia a necessidade de correções urgentes e a suspensão traseira reformulada representava uma das principais esperanças para solucionar esses problemas persistentes que afligem a escuderia desde o começo da temporada. A atualização apresentada no Grande Prêmio da Bélgica vai muito além de ajustes superficiais. Trata-se de uma reformulação integral da geometria suspensiva traseira, incorporando braços inferiores completamente reprojeitados e diversas alterações aerodinâmicas que englobam carenagens renovadas e conjuntos de aletas direcionadoras. O conceito fundamental dessa modificação busca reduzir a sensibilidade do veículo às variações de altura em relação à pista, o que, em tese, ampliaria as possibilidades de configuração e simplificaria o manuseio dos compostos Pirelli. Entretanto, surge o primeiro obstáculo. Hamilton experimentou essas peças em Mugello sem perceber qualquer distinção. Durante a sessão de filmagem da Ferrari, Hamilton completou aproximadamente 14 giros utilizando a suspensão modificada. Sua resposta, quando questionado sobre as impressões, foi desanimadora. Sensações equivalentes à versão anterior. O piloto britânico esclareceu que aquela atividade não constituiu um teste propriamente dito, mas sim uma sessão de filmagem com restrições rigorosas estabelecidas pela regulamentação da FIA. Todavia, suas declarações revelam aspectos muito mais alarmantes. Hamilton também comentou que no simulador da Ferrari não existe diferença detectável entre a configuração tradicional e a renovada. Isso suscita uma questão crucial. Como uma organização do nível da Ferrari pode dedicar meses de desenvolvimento a uma atualização que não demonstra vantagens nem no ambiente virtual? O cenário se torna ainda mais complexo ao examinarmos o histórico recente de desenvolvimentos da Ferrari. Hamilton recordou que a equipe introduziu um assoalho atualizado no Bahrein, permaneceu extenso período sem novidades relevantes até a Áustria, e o desempenho não atendeu às expectativas internas criadas. Esse modelo de evolução lenta e resultados duvidosos se repete precisamente quando a Ferrari mais necessita de progresso para rivalizar com McLaren, Red Bull Racing e Mercedes pela liderança do campeonato. A tensão interna deve ser imensa, principalmente considerando que esta marca a primeira temporada de Hamilton na organização italiana. O momento escolhido para essa atualização também não poderia ser mais inadequado. A Ferrari optou por implementar a suspensão renovada justamente no fim de semana, com formato sprint da Bélgica, significando menor tempo de treinos livres para compreender e aperfeiçoar o novo conjunto. Hamilton foi pragmático ao reconhecer que será extremamente desafiador extrair o máximo potencial da atualização durante esse fim de semana,
e que possivelmente demandará múltiplas corridas para verdadeiramente compreender como utilizar essas modificações em benefício da equipe. Essa postura conservadora conflita com a urgência que a situação da Ferrari demanda no campeonato vigente. Porém, devemos examinar essa situação sob perspectiva mais abrangente. Estaria Hamilton demonstrando cautela exagerada? Ou a Ferrari realmente enfrenta dificuldades sérias de desenvolvimento? O heptacampeão mundial possui experiência suficiente para reconhecer quando uma atualização funciona ou não, e suas manifestações sugerem ceticismo autêntico. Por outro lado, modificações na suspensão frequentemente revelam seus benefícios apenas quando os pilotos conseguem explorar diferentes configurações de acerto ao longo de diversos fins de semana. A sofisticação da Fórmula 1 contemporânea torna praticamente impossível avaliar uma atualização baseando-se em poucos giros de filmagem. A pressão sobre a Ferrari intensifica-se a cada corrida, com Max Verstappen dominando na Red Bull Racing, Lando Norris e Oscar Piastri demonstrando velocidade na McLaren e George Russell mantendo a Mercedes competitiva ao lado do jovem Andrea Kimi Antonelli, a oportunidade para a escuderia se estreita rapidamente. Hamilton e Leclerc compreendem que não podem se permitir perder mais tempo com atualizações que não proporcionam performance imediata. A concorrência simplesmente não interrompe sua evolução, e cada ponto perdido pode ser determinante no encerramento da temporada. O que mais inquieta é a honestidade direta de Hamilton sobre o processo de desenvolvimento da Ferrari. Quando um piloto de sua experiência admite publicamente que não identifica diferença entre as configurações, isso pode indicar problemas mais profundos na metodologia de trabalho da equipe italiana. Estaria a Ferrari desenvolvendo os componentes adequados? Seria possível que o problema não reside na suspensão, mas em outras áreas do carro que limitam qualquer ganho dessa atualização? Essas questões fundamentais sobre a direção técnica da escuderia começam a ganhar relevância preocupante entre os especialistas da modalidade. A realidade é que a Fórmula 1 de 2025 apresenta competitividade sem precedentes. Pequenas distinções provocam grandes impactos no resultado final, e equipes como McLaren e Red Bull Racing não permanecem estagnadas aguardando. Enquanto a Ferrari se esforça para compreender suas próprias atualizações, os rivais continuam evoluindo e conquistando vantagem. A McLaren, particularmente, tem demonstrado uma consistência de desenvolvimento que contrasta drasticamente com as dificuldades da Ferrari em extrair performance de suas inovações técnicas. Hamilton esclareceu que se sente satisfeito em observar que a fábrica trabalha intensamente para apresentar novidades, mas também foi realista sobre as expectativas. Ele compreende que resultados demandam tempo e que transformações profundas como essa na suspensão necessitam de várias corridas para serem completamente otimizadas. A questão permanece: a Ferrari dispõe desse tempo? Com um campeonato cada vez mais disputado e pilotos como Verstappen, Norris e Russell competindo por vitórias, cada fim de semana perdido pode representar a diferença entre lutar pelo título ou observar de longe enquanto outros celebram. O Grande Prêmio da Bélgica representará um teste crucial para essa suspensão renovada da Ferrari. Se Hamilton e Leclerc conseguirem extrair performance adicional com as modificações, isso pode marcar o início de uma recuperação significativa na segunda metade da temporada. Mas se os resultados permanecerem aquém das expectativas, a pressão sobre a equipe técnica da escuderia aumentará ainda mais, e questionamentos sobre a direção do desenvolvimento surgirão com intensidade total. A transparência de Hamilton sobre as limitações dessa atualização demonstra a maturidade de um piloto que já vivenciou todas as situações possíveis na Fórmula 1. Ele compreende que expectativa não conquista corridas e que apenas performance real faz a diferença quando a bandeira quadriculada é exibida.
Agora cabe descobrir se a Ferrari conseguirá transformar teoria em velocidade ou se novamente testemunharemos promessas não concretizadas da equipe mais tradicional do grid. Qual sua opinião? A Ferrari segue o caminho correto ou perdeu o rumo no desenvolvimento? Compartilhe sua perspectiva nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nenhuma análise sobre os bastidores da Fórmula 1.